Fala pessoal, tudo certo com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se tu ainda não me conhece, eu sou o Júlio Dias e você está no canal Foca na Matemática. Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar sequência àquelas aulas sobre função exponencial. E assim, para fazer função exponencial, tu precisa saber potência, tá? Então hoje vai ser uma aula somente resolvendo exercícios bem básicos sobre potência. Aplicação de algumas propriedades e coisas assim. Então, assim, tu precisa, antes de mais nada, te inscrever no canal, porque assim tu não vai perder nenhum conteúdo, beleza? Então, assim, vai aparecer um botãozinho aqui embaixo, escrito inscreva-se, tu vai ali, te inscreve, aperta naquele sininho, ativa as notificações, deixa um like pra gente e assim ajuda a divulgar o canal, beleza? Então, assim, sem muita enrolação, depois da vinhetinha, bora pro vídeo, solta a vinheta. Bom, pessoal, então vamos começar nossa aulinha sobre função exponencial, revendo alguns conteúdos de potência, beleza? Então, hoje é só resolução de exercícios e exercícios bem básicos. Então, resolva as potências. 2 na 5. Gente, muito tranquilo, né? 2 na 5, nada mais é... Deixa eu trocar a cor da caneta. 2 na 5, nada mais é, pessoal, do que isso aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, tá? Então, isso aqui tu tem que fazer assim, ó. 2 vezes 2 é 4, tá? Depois, tu pode fazer assim, ó. 2 vezes 2 é 4 também, vezes 2. Então, 4 vezes 4, isso aqui vezes isso aqui, é 16, vezes 2, então isso dá 32, tá bom? Então, 2 na 5 nada mais é do que o número 32. Então, tu precisa saber que a base, o 2 aqui, o expoente é 5 e o expoente diz quantas vezes tu vai utilizar a base. Ó, quantas vezes eu usei o número 2? 5 vezes, ok? Bem tranquilo, né? Então, próxima questão. Menos 2 elevado a 5. Gente, isso aqui vai ser isso aqui, ó. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Bom, 2 na 5, aqui a gente já viu que isso aqui tinha dado 32. Então aqui também a gente já sabe que vai dar 32. A gente só precisa saber se ele vai ser positivo ou negativo. E aí, pessoal, seguinte, se tu não sabe regra de sinais, cara, isso é uma coisa que tu precisa saber. Então, assim, para que tu não te atrapalhe, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, desse lado, sobre regra de sinais. Eu vou deixar lá no final do vídeo também para tu dar uma olhada, beleza? Então, dá uma olhadinha nisso aí. Então, galera, o negócio é o seguinte, isto aqui a gente já sabe que dá 32. E aí, tu dá uma olhada nas outras aulas lá também que eu deixei, que tu vai ver que isto aqui vai ser negativo, ok? Quando a tua base for um número negativo e o teu expoente for ímpar, vai ser negativo, certo? Próxima questão, menos 2, essa aqui é B, né? Menos 2, agora aqui é C. Menos 2 elevado a 4, mesma coisa. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Tá? Isto aqui, ó, vai ser 4. E isto aqui também é 4, tá? E olha só, menos vezes menos dá mais. Menos vezes menos dá mais. Então, se multiplicando, então vai dar mais 16. Beleza? Próxima questão. 4 na 0. Isso aqui, vamos botar a resposta aqui. 16. 4 na 0. Gente, dá uma olhadinha no vídeo anterior lá, na introdução, que tu vai ver que tem uma propriedade que diz que qualquer coisa elevada a zero sempre será um número 1. Beleza? Próxima, menos 4 elevado a zero. Também, né? É 1.
Esse 1 ali de cima ficou meio feio, né, gente? Vamos. Próxima questão. De novo aqui, ó. Aqui, gente, aqui é o seguinte, aqui fica menos 1, desculpe. Sabe por que vai ficar menos 1? Porque aqui nós temos uma propriedade que diz assim, ó. Quando tu tem, ó, menos 2 elevado ao quadrado, tu tem menos 2 vezes menos 2, tá? Então, menos vezes menos mais, 2 vezes 2, 4. Agora, se tu tem menos 2 ao quadrado, esse menos aqui não faz parte do número. Então, tu tem menos, e tu tem 2 vezes 2, tá? E é isso aqui que está embaixo do expoente. Então, um menos não entra, então menos 4, que é o caso daqui, tá? Então, menos o 4 que está elevado a zero. Então, continua menos, o 4 na zero é que é 1, beleza? Aqui é diferente. O menos 4 está elevado a zero. Então, aqui é o 1 positivo. Certo? Tranquilo, né? Vamos apagar um pouquinho aqui que ficou meio poluído. Então, a letra G, 3 meios. Olha só, vou escrever ela assim, né? 3 meios elevado ao cubo. Então, isso aqui é 3 meios vezes 3 meios vezes 3 meios. Então, tem uma multiplicação de frações, né? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Sobre 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, fica 27 sobre 8. Vou botar os resultados aqui, né? Menos 4 na zero é 1. Esse aqui, menos 1. Esse aqui é 1. Esse aqui, 16. Esse aqui, menos 32. E esse aqui, 32. Tranquilinho? Bem facilzinho, né? Aqui, menos 3. Aqui, menos 3 meios elevado ao cubo. Bom, tu já sabe que vai dar 27 sobre 8. Tu só precisa saber se ela vai ser negativa ou positiva. E aí tu tem que olhar aqui. Se o teu expoente for um número ímpar, ele for um número ímpar, gente, simplesmente vai ser negativo. Se fosse um número para o teu expoente, ele seria positivo. Então, aqui vai ficar menos 27 sobre 8. Beleza? Bem tranquilo, né? Aqui, 9 elevados a 1 meio. Aqui tu precisa saber uma propriedade que a gente já viu numa aula anterior. Aqui tu precisa saber uma propriedade que a gente viu na aula anterior lá, tá? Então, assim, se tu não assistiu a primeira aula, eu vou deixar um card aqui também. Tu assiste a primeira aula, que senão tu vai ficar meio perdido, beleza? A propriedade diz que quando a gente tem um expoente fracionário, a gente pode transformar isso numa raiz. E como que funciona? O número que está em cima aqui, tu vai colocar a raiz, tá? O número que está em cima, ele sempre vai ficar em cima do número que está dentro da raiz, que neste caso aqui, né, é 1, nem precisa aparecer. E o número que está embaixo, gente, ele se torna o índice do radical. Então, isso aqui nada mais é do que a raiz quadrada de 9, né? E isto é o número 3, tá? Então, dá uma olhadinha lá, porque tu precisa saber que quando tu tem um expoente fracionário, o numerador acompanha o radicando e o denominador vira índice do radical. Aqui, gente, aqui nós teríamos o seguinte, a gente teria menos 9 elevado a 1 meio. Ó, quase igual, só que é o 9 que está elevado a 1 meio.
Então, isso aqui vai ser menos a raiz quadrada de 9. Então, vai ser menos 3, tá? E aí, tu precisa saber uma coisa, né, pessoal? Que não existe no conjunto dos números reais isso aqui, tá? Isso aqui não existe em R, beleza? Não existe raiz negativa de índice par. Próxima questão, então nós temos menos 16, e o 16 está entre parênteses, né? Elevado a 1/4. Gente, de novo, né? O que tu vai fazer aqui? Olha só, vamos fazer o seguinte. Esse menos 16 aqui, vamos transformar ele em menos 2 elevado a 4, tá? Porque a gente sabe que 2 na 4 é 16. Isso aqui está elevado a 1/4. Bom, olha só, galera. Então, tu tem o seguinte aqui, ó. Menos 2 na 4, né? Tu vai fazer assim, ó. Potência de potência. Então, tu vai conservar menos 2. E tu vai fazer 4 vezes 1, 4. Então, 4 vezes 1, 4, né? Vai ficar 4 sobre 4. E isto, 4 sobre 4 é 1. Então, isso é igual a menos 2. Beleza? Claro, tu poderia pensar em outras maneiras, né? Sobre 9. E isso aqui está elevado a 0,5. Pessoal, 0,5 é 1 dividido por 2. E aí tu transformou num expoente fracionário. Então, tu tem uma raiz. Então, tu já sabe, né? Que aqui vai ser 16 sobre 9, vira o radicando. O numerador é o número que acompanha em cima. E o denominador vira a raiz. Vira o índice do radical. Então, raiz quadrada de 16 é 4 e a raiz quadrada de 9 é 3, tá? Então, aqui nós temos menos 2 e aqui nós temos 4/3. Próxima questão, mesma coisa. Então, nós temos 32 e eu já vou... Olha só, 32 e isso está elevado a 1/2. Ah, então, tu pode fazer o seguinte, tu pode transformar num radical, se tu quiser, ou tu pode pensar assim também, ó. 32 tu pode escrever como 2 na 5. E isso está elevado a 1/2. E aí tu aplica a propriedade, né? 5 vezes 1. Então tu vai ter 2 na 5 meios. 5 meios. Ou ainda, tu pode transformar em raiz quadrada de 32. Decompondo 32, tu vai ter 2 na 5. Extraindo, né? Se tu não sabe isso aqui. E aí, se tu não sabe como extrair a raiz, quando não for uma raiz exata, outro cardzinho explicando sobre radicais. Dá uma olhadinha, vai te ajudar pra caramba. Então, aqui tu vai escrever como sair 2 na 4, né? Então, tu vai ter 4 vezes a raiz de 2. Então, aqui, né? Extraindo, tu vai ter 4 vezes a raiz de 2, né? 2 na 4, certo? Aqui, então, fica 4 raiz de 2 ou 2 elevado a 5 meios. Próxima questão, 10 na menos 4. 10 na menos 4, pessoal, então tu tem 10 elevado a menos 4. Tu tem um expoente negativo. Esse expoente negativo, para virar positivo, tu tem que inverter. Quando não tem nada embaixo, aqui é 1. Então, vai ficar 1 sobre 10. E isso aqui vai ser 1 sobre... Né? Lembra aqui que o 4 indica o número de zeros? O expoente indica o número de zeros. Então, nós temos 4 zeros. Ou ainda, tu pode pensar o seguinte, 10 na menos 4 é a mesma coisa que 0, vírgula. Quantos números depois da vírgula? 4. 1, 2, 3, 4. Raiz
cúbica de 3 elevado a 6. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos transformar isso aqui. Isso aqui, ó, é 3, né? Aqui não tem nada, é 1 elevado a 1/3. Isso aqui tudo está elevado a quanto? A 6. E vamos aplicar a propriedade, ó. Então, tu tem 3, 1 vezes 6, 6 sobre 3. 6 dividido por 3, isso aqui, é 2. Então, tu tem a mesma coisa que 3 ao quadrado, né? 3 ao quadrado é 9. Certo? Então, isso aqui tudo é igual a 9. Olha que barbada, né? Próxima questão, mesma coisa, gente. Aqui nós temos o seguinte. Vamos escrever isso aqui como 2 elevado a 1/2. Isso aqui tudo está elevado a menos 4. Então, vamos resolver isso aqui primeiro e depois a gente inverte. Então, vai ficar como 2, 4 vezes 1, menos 4, dividido por 2. Certo? Então, nós temos 2 elevado a menos 2, né? Porque isso aqui tudo, quando eu dividir, dá menos 2. Para eu transformar num expoente positivo esse cara, eu tenho que inverter. Então, 2 aqui quando não tem nada é 1, né? Então, inverti e fica isso aqui tudo ao quadrado, né? Então, vai ser 1/4. Ou, se tu quiser dividir, 0,25. Tá? E por último, 2/8 a 1/2. Muito fácil, né? Vai aplicar a propriedade aqui, ó. Vai fazer esse 8 aqui vezes 1. Então, vai ser 8 vezes 1, 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 é 4. E isto aqui é igual a 16. Beleza? Então, pessoal, hoje a nossa aula era uma aula para a gente dar uma revisada nas propriedades das potências, antes da gente entrar mais a fundo com a função exponencial, beleza? Então, assim, eu espero que tu tenha entendido. E que a aula é uma aula mais curta, né? Mais rapidinha, assim, porque tem muito exercício ainda para a gente fazer nessa playlist. Então, assim, tu não pode perder essas aulas, pessoal. Então, aqui, é muito importante que tu venha aqui embaixo nesse botãozinho e te inscreva. Aperta nesse sininho aí para tu ativar a notificação. Deixa aquele like para ajudar a fortalecer o canal. Curte, compartilha, divulga, manda para os teus amigos. Isso é muito importante. E assim, ó, eu espero que a gente se veja numa próxima aula. Beleza? Tchau!